de número 21. Todos encontraram? Digo amém. Quem aqui tem dificuldade de encontrar o livro de Gênesis na Bíblia, levante a mão, por favor. 3:21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Diga amém. Diga comigo assim: Senhor, na minha casa, troca as vestes da minha família. Amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre quando a família sai do plano de Deus. As vestes precisam ser trocadas, mesmo porque vamos admitir que a primeira família criada por Deus também foi a primeira família a experimentar uma crise. O casamento, ou aliás, o pecado, não apenas destruiu a comunhão com Deus, mas atingiu a família de modo violento. Atingiu o casamento, a identidade, atingiu as emoções, atingiu a relação dos membros da família de Adão e de Eva. Lendo o texto de Gênesis 3 hoje à tarde, estava me atentando para o fato de que antes da queda, antes do pecado, a família estava debaixo da graça, coberta pela glória. Depois do pecado, a família passou a ser coberta de vergonha, e o Senhor, no seu cuidado infinito, vestiu-a com a sua graça, já figurando ou prefigurando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Há algo que o inferno já entendeu e que poucas pessoas levam a sério, é que Satanás sabe que se ele destruir a família, ele desconstrói a sociedade de modo geral. Se ele destruir a família, ele atinge a igreja de maneira frontal. Satanás sabe que se ele destruir a família, ele compromete gerações inteiras, posteriores àquela geração que foi sucumbida. É exatamente por isso que desde os primeiros tempos, a instituição mais atacada pelo diabo não é o governo, não é a política, não é a escola. A instituição mais atacada pelo diabo não é a economia, é a família. Porque se a família for atingida, governos são atingidos, escolas são atingidas, a economia é atingida, toda a estrutura basilar da sociedade é atingida nesse ataque. Então, esta igreja, nós, aqueles que estão conosco pelo culto online, precisamos ter a constante, profunda consciência de que o primeiro altar estabelecido por Deus foi a família. A primeira ação social de Deus com a humanidade foi a família. A primeira célula de adoração no mundo foi a família. E quando nós ignoramos isto, nós nos deparamos com as batalhas que nos alcançam de maneira desavisada, desprevenida. Quando a gente vai para o Éden, nós percebemos uma família perfeita, vivendo sobre uma harmonia perfeita, coberta pela perfeita glória de Deus e desfrutando da perfeita comunhão com Deus. Você está aí? No Éden não havia culpa, não havia temores, não havia medos,
não havia conflitos, bastou uma decisão fora do plano de Deus para que tudo fosse à bancarrota, para que tudo fosse destruído, e Satanás tivesse acesso ao ambiente que o Senhor estabeleceu e consagrou para a glória e louvor do seu nome. Em poucos momentos depois do bendito fruto, chamado de o fruto proibido, a glória se transformou em vergonha. A comunhão deu lugar à fuga em busca de um esconderijo. A confiança que Adão e Eva tinham em Deus repentinamente deu lugar ao medo. A unidade que havia entre eles se transformou em acusação. A mulher que tu me destes, ou seja, eles agora deixam de ser companheiros, deixam de ser alinhados e aliados para viver uma transferência de culpa. A paz que reinava no Éden deu lugar às tragédias. E é interessante porque aquilo que começou com uma simples conversa com uma serpente, e um detalhe, o Gênesis diz que a serpente era um animal doméstico. Então aquilo que começou com uma simples conversa com um animal doméstico, em pouco tempo se transformou em lágrimas, dor, trevas e destruição. E é importante nós lembrarmos que não é muito diferente hoje. Muitas famílias, inclusive algumas que me ouvem agora, seja aqui no templo presencial, seja online, ou aquelas que vão ouvir posteriormente, muitas famílias estão sofrendo as consequências de escolhas que lhes afastaram do propósito de Deus. Gente, nós brasileiros não levamos muito a sério esse negócio. Aliás, nós ocidentais não levamos muito a sério esse negócio. Mas as decisões de para onde vamos mudar, onde vamos morar, onde vamos estudar, quais amigos vamos escolher para frequentar a nossa casa, tudo isso determina a saúde, a estabilidade e o equilíbrio da família que nós estamos construindo. E nós brasileiros temos até aquela ideia de que minha vida, tua vida, ninguém se mete na vida de ninguém. Só para você ter uma ideia, as pesquisas mostram que casais que estabelecem relações de amizade com outros casais sofrem menos divórcios do que aqueles que a mulher tem as amigas dela e ele tem os amigos dele, e essas amizades não se convergem. Essas amizades não se conectam. Por quê? Porque quando ela, que tem as suas amigas pessoais, mas não fazem parte do convívio dele, e ela tem um problema em casa, e ela chega lá no chá, no café, no trabalho, falando de um conflito que houve em casa ontem, as amigas dizem assim: homem, com um mundo tão grande, com tanto homem no mundo, larga esse homem e vai viver tua vida. O mesmo se dá com ele quando tem um conflito em casa, chega no futebol, conta para os amigos, e os amigos dizem assim: irmão, se você soubesse. Mas quando a conexão é entre casais, ela vai se queixar com uma amiga, e a amiga vai chegar em casa e vai dizer para o marido: eu acho que fulano e fulana está precisando da nossa ajuda. Então aqueles casais amigos se conectam para reforçar a estrutura daquela família. Mas nós cristãos em particular, a gente decide onde vai congregar sem consultar ao Senhor, a gente decide onde vai morar sem consultar ao Senhor, a gente decide o que vai comprar sem consultar ao Senhor, as férias. Deus é apenas aquele que vai assinando as minhas decisões, e não é assim. Nós precisamos confiar ao Senhor todos os nossos caminhos e todas as nossas decisões. Só quem me entendeu, diga amém. Observe, existem casas cheias de pessoas com a alma vazia,
casas cheias de móveis, mas vazias de comunhão. Tem a melhor cama, o melhor eletrodoméstico, o melhor carro na garagem, mas a pior convivência. E não é que ter as coisas comprometem a convivência. O que eu estou falando é que nós estamos vivendo uma geração que se importa muito com a estrutura material, o possuir, e termina ignorando o ser, a experiência da vivência diária. Eu preguei aqui ano passado sobre casamentos de papel, e acho que se você não ouviu, deveria ouvir. Casamentos de papel. Existem muitas famílias, muitos casamentos unidos pelo papel, mas separados na alma. Eu tenho me deparado com muita frequência com casais que estão rompidos dentro da mesma casa há décadas. Outro dia eu atendi um senhor em um outro estado, e ele me disse: pastor, eu e a minha mulher estamos separados dentro da mesma casa há 39 anos. Há 39 anos. Nunca rompemos em função do patrimônio, nunca rompemos em função dos filhos, nunca rompemos em função da nossa influência na comunidade que nós existimos. Então, na frente das pessoas, nós somos o casal perfeito. Em casa, a gente vive comendo o fígado um do outro. São famílias disfuncionais, famílias que entraram em problemas e não encontraram um caminho de solução. A consequência disto são filhos órfãos com pais vivos. E aí a gente vai lá para o Éden e percebe que quando Adão e Eva comeram do fruto que o Senhor lhes havia dito que não comessem, e perceberam que estavam nus, a Bíblia diz que eles se cobriram de folhagens. Há muitas famílias tentando cobrir com folhas aquilo que somente Deus pode cobrir com a sua graça. Não adianta criar artifícios onde apenas a graça de Deus resolve. Mas observe, Gênesis capítulo de número 3, que nós lemos agora, não é apenas a história da queda do homem ou de uma família, mas é também a revelação do Deus que procura o homem para restaurar e para resgatar. Gênesis 3 traz para nós a revelação do Deus que não abre mão da sua criação e que é capaz de transformar o caos em oásis, é capaz de transformar água em vinho. Gênesis 3 revela para nós o Deus que chama o homem para perto quando o homem foge. É a revelação do Deus que restaura, reconstrói e coloca em ordem tudo aquilo que parecia perdido. Ou seja, quando a família não consegue mais consertar e cobrir a sua própria nudez, nós encontramos Deus fazendo o sacrifício necessário para cobrir a nossa casa com a sua graça, a nossa casa com a sua misericórdia. Só quem recebe essa palavra dá um glória a Deus. Então a minha fala para você hoje é que Deus continua visitando famílias. Deus continua querendo ir lá na nossa casa e sentar na nossa mesa. Me lembro de um pastor, ele já dorme no Senhor, mas ele pastoreou em Minas Gerais por mais de 50 anos. E ele conta que no dia que ele entregou a vida a Jesus, ele estava bêbado. Tão bêbado que para vir à frente o diácono precisou entrar debaixo do braço dele e trazê-lo. E em algum momento na frente do púlpito o diácono esqueceu que estava segurando um bêbado e se afastou. Quando se afastou, ele caiu. E aí o pastor orou por ele e disse para ele: olha, a partir de hoje Jesus vai morar na sua casa, ele vai dormir com você, ele vai comer na sua mesa, Jesus vai entrar no banheiro com você.
E aí ele contando a mesa que foi para casa, e quando a mulher abriu a porta de casa e falou: mas você está bêbado de novo? Ele disse: sai da frente que Jesus quer passar. Aí a mulher falou: mas está bêbado e é muito, agora está inventando Jesus querendo entrar em casa, e põe logo a comida aí que eu estou com fome. A esposa trouxe a comida e ele disse assim: coloca um outro prato aí porque Jesus vai comer. E ela disse: mas você está doido, Anselmo? Jesus vai comer como? O pastor disse que Jesus vai comer comigo na minha mesa, põe um prato para ele. E ela foi lá e colocou o prato. Quando ele terminou de comer, Jesus não tinha comido. Ele olhou e disse assim: não vai comer não, Jesus? Então eu vou comer o seu prato também. E aí comeu o prato que era de Jesus. Quando ele foi para o quarto dormir, ele disse para a esposa: você vai dormir no quarto dos meninos, que o pastor disse que Jesus vai dormir comigo hoje. E botou a mulher para ir dormir no quarto dos meninos, porque Jesus ia dormir com ele. No outro dia ele amanheceu sóbrio, falou para a família que tinha entregue a sua vida a Jesus, levou a família para a igreja. O Senhor abençoou a sua vida e ministério, e ele foi um dos pastores mais respeitados desta nação ao longo de décadas, servindo ao Senhor no estado de Minas Gerais. Porque quando Deus entra na tua casa, Ele transforma o ambiente em lugar da sua morada. Deus continua vestindo homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Deus continua vestindo a família com a sua graça e a sua misericórdia. Então, meu querido irmão, a palavra desta noite, a palavra profética que eu trago para o seu coração esta noite, é que Deus vai entrar na tua casa e trocar as vestes da tua família. Ele vai transformar vergonha em honra, medo em fé, culpa em perdão, e vai haver um avivamento na sua casa. Eu disse domingo e eu quero declarar outra vez: nesse segundo semestre do ano, Deus vai trazer avivamento sobre a sua família, sobre a sua casa, para a honra e a glória do seu poderoso nome. Mas é preciso entender que alguns fatos em nossa vida não são resultantes de uma ação isolada do diabo. Na verdade, alguns fatos da nossa vida se dão porque nós muitas vezes saímos do plano divino. E aí, e é disso que eu quero falar, quando a família sai do plano de Deus, ela precisa se esconder. Olha o capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 7 e 8. O Senhor chega no Éden, no jardim, chamando a Adão, e a Bíblia diz que Adão se escondeu do Senhor entre as árvores do jardim. Quando nós estamos fora do plano de Deus, encará-lo é o nosso maior desafio. Pedro, quando negou a Jesus, o grande desafio de Pedro foi no dia da ressurreição, quando alguém disse para ele: o túmulo está vazio, e o anjo disse que ele ressuscitou. O texto sagrado mostra para nós que o pecado nos impacta no aspecto psicológico, no aspecto emocional e no aspecto familiar. No aspecto psicológico, você percebe que o primeiro resultado do pecado é a vergonha. E aí, a vergonha leva as pessoas a esconderem as suas dores, a esconderem os seus traumas e os seus fracassos. Quando você está coberto de vergonha, você passa a viver de aparências. E a vida de aparências é extremamente desgastante, porque o trauma continua corroendo por dentro, porque a vergonha continua causando o vexame pessoal. Muitos lares são perfeitos na vitrine,
mas adoecidos interiormente, porque psicologicamente estão sendo pressionados, estão sendo corroídos pelo pecado, pela saída do plano de Deus, e aí se escondem atrás do jogo de aparências. Além do impacto psicológico, o pecado causa um impacto emocional. Perde-se a transparência, o distanciamento se estabelece entre os cônjuges, na relação entre os pais e os filhos, o isolamento emocional se estabelece, se consolida, e a intimidade é rompida. Quantos dentro da própria casa estão dando sinais de pedido de socorro e você não percebe? Quantos fingem estar bem quando estão caminhando para a morte? Presta atenção, nem todas as pessoas que cometeram autoextermínio estavam com fisionomia de depressão. Algumas delas estavam risonhas, nas entrelinhas, dando traços de problemas emocionais, mas ninguém percebeu, porque a gente vive numa geração tão corrida, tão imperativa, que nem marido e mulher olham mais no olho um do outro para conversar. As conversas são truncadas, são via WhatsApp. Aproveita o momento que o marido está fazendo outra coisa para falar de um assunto que nada tem a ver, e ele não capta. Presta atenção, irmã. Mulheres, homem funciona por departamento. 2 departamentos no homem não funcionam ao mesmo tempo. Se ele estiver consertando o carro e a senhora chegar e falar com ele que precisa ir no mercado fazer feira, ele não captou a informação da feira, porque o homem só abre uma caixinha quando fecha a outra. Isso aqui é de estrutura do próprio homem. Ele foi chamado para questões práticas e objetivas, criado com essa particularidade. Então, quando não há comunicação específica e ambiente adequado, e é isso que a maioria das famílias vive, não há mais comunicação clara no ambiente da casa. Marido e mulher, muitas vezes, dentro da própria casa, se comunica via WhatsApp. A mesa não é mais lugar de comunicação das famílias, se tornou lugar onde cada um come na sua hora, e às vezes em pé, para ir embora, porque não dá tempo mais para nada. E é preciso voltar ao Éden e perceber que o Senhor Deus deseja rasgar as máscaras, romper os conflitos, desfazer os fracassos, curar os ressentimentos e trazer a família de volta à sua presença, para a sua comunhão e a comunhão uns com os outros. E eu sei que a rotina da vida no mundo capitalista tem uma outra realidade. Muitos trabalham viajando, nem sempre estão em casa todos os dias, mas escolha pelo menos um dia onde você vai sentar com a sua família, se alimentar, ter tempo uns para os outros, e não deixe passar o mínimo sinal de necessidade de atenção por parte de alguém na sua casa. Por quê? Porque o diabo, a serpente, está rondando o jardim, e é hora de clamar a presença de Deus para que a serpente seja repreendida para a glória do nome de Jesus. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele: não se esconda, não se esconda. Segundo, quando a família sai do plano de Deus, ela é tomada pelo medo. Adão, no capítulo 3, versículo 10, diz para Deus assim: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Medo de Deus, apavorado com a presença de Deus, a presença que era esperada todos os dias,
na viração do dia, agora virou objeto de medo. E é interessante que é o próprio Deus quem diz em Isaías 41:10: não temas, eu te chamei pelo teu nome, eu te remi, tu és meu. Deus não é alimentado pelo nosso medo, Ele prima pelo nosso temor. Mas quando a família sai do plano de Deus, ela perde a confiança nele e acaba sendo dominada pelo medo. Medo da crise, medo de enfermidades, medo do desemprego, medo da violência, e o pavor toma conta. E o salmista nos ensina a cantar e dizer: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não terei medo de nada, porque tu estás comigo. Alguns pais estão discipulando os filhos usando o medo como objeto pedagógico. Foi dito aqui domingo, eu repito: quantos cônjuges que vencem uma discussão pela chantagem? Vou embora. Quer me largar? Larga logo. Já que não quer mais, vai logo. Estou indo. Medo não é mecanismo de aprendizado, não é mecanismo pedagógico. Medo é mecanismo de opressão, é mecanismo de abuso, de exploração. E a presença de Deus na nossa casa rompe todo o medo. Só quem recebe diz amém. Medo é a expectativa de sofrimento. Antes da queda, Adão corria para Deus. Agora que Adão desobedeceu, ele foge da presença de Deus, porque o pecado gera insegurança emocional. E o Senhor está querendo entrar na nossa casa, na nossa vida, e repreender toda a operação do medo em nome de Jesus. Esses dias eu flagrei alguém dizendo para a Vitória: vou mandar o velho lhe pegar. Mas gente, se quer ver um homem irritado, é ver alguém fazendo medo para uma criança. É extremo, é abusivo. Ou seja, você sabia que nós nascemos sem medo? Alguns psicólogos inclusive mencionam que o único medo que nós temos ao nascer é o de cair. É por isso que às vezes a criança dormindo toma susto, porque quando ela sai do ambiente intrauterino, aquecido, aquoso, escuro, protegido, e ela sai para um ambiente completamente oposto, gera uma sensação de insegurança. Agora, medo de sapo, medo de aranha, medo de velho, medo de bicho, quem coloca nos filhos somos nós. Não faz isso. Nós precisamos lá na nossa casa repreender o medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo de dar errado. Precisamos repreender até o medo do diabo, porque nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Muitas casas, muitos maridos, muitas mulheres tomam decisão movidos pelo medo, não pela fé. E nesta noite, a palavra de Deus para a sua vida é que você não será dominado pelo medo. Diga comigo: eu não sou escravo do medo. Pais medrosos criam filhos inseguros. Estimule a coragem do seu filho, estimule a coragem do seu cônjuge. Seja instrumento de Deus, para que o medo não seja instrumento controlador na sua casa.
Troque a veste da família, não saia do plano de Deus. Estenda a sua mão assim comigo, por favor, em direção à sua casa. Você sabe onde você mora? Estenda a sua mão em direção à sua casa e diga comigo assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do medo, de ordem espiritual, contra a minha família e no meu casamento, em nome de Jesus. Quando a família sai do plano de Deus, ela perde a sua força espiritual, perde a sua autoridade. Capítulo de número 3, versículo de número 11, o Senhor pergunta para Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Foi a mulher que tu me deste. Tem homem aqui? Levanta a mão. Diga comigo assim: foi a mulher que tu me deste. A natureza adâmica prevalece em nós até hoje. Você está sempre buscando alguém que seja culpado pela bagunça que está perto de você. Hoje à tarde eu cheguei na sala, as almofadas do sofá estavam todas espalhadas, brinquedos jogados, e eu perguntei: quem fez isso? Vitória disse: foi Cacá, Catarina. Catarina disse assim: eu sozinha não, você também participou. Ela disse: então foi papai. É da natureza humana buscar alguém que seja responsabilizado pela bagunça que você fez. Mas o caminho para resolver o problema não é achar o culpado, é assumir responsabilidade. O que eu fiz? Já que foi você, com a ajuda dela, e eu sou o culpado, eu vou ensinar e vocês vão arrumar. Aí arrumaram, transformei isso numa brincadeira. Deus, na verdade, está decidido a nos ajudar a arrumar as coisas que nós bagunçamos. A nossa força espiritual está em depender da presença de Deus para colocar o caos em ordem. Josué toma essa determinação e ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Porque Josué sabia que sem a presença de Deus não dá para arrumar a bagunça. Mesmo porque nenhuma família perde a força de vez. Ela vai enfraquecendo gradativamente. O sentimento de culpa vai minando a identidade da família. Diante de Deus, no Éden, Adão continuava se sentindo Adão, mas não se sentia mais na condição de estar na presença de Deus. Sua identidade foi estragada pelo pecado. Quanta gente na igreja que perdeu a sua própria identidade, quantas vezes a sua família foi destruída porque a identidade foi rompida. Eu estive ministrando outro dia num evento para famílias em algum lugar. Depois do culto chegou um rapaz, um senhor para mim e disse assim: se eu tivesse ouvido essa palavra antes, eu não teria perdido 3 casamentos. Porque a identidade vai se perdendo por conta da presença do pecado.
E a queda gera um sentimento de inadequação. Estou no Éden, conheço o Éden, foi Deus que plantou para mim o jardim, quem está me chamando é Deus, mas eu não me sinto mais adequado a estar na sua presença. Aliás, eu aproveito para estender o leque. Quanta gente que se afastou da igreja e não volta, não é porque não quer, não volta, não é porque está satisfeito lá fora, não volta porque tem vergonha de voltar pelo caminho de onde saiu. E nós ainda temos um ambiente que algumas pessoas fazem questão de lembrar a quem pecou o seu pecado. Precisa passar no rosto o tempo inteiro, quando na verdade, irmãos, na presença de Deus não existem vestes de folhagens, existem vestes ensanguentadas. Ele nos cobre com a sua graça, Ele nos cobre com a sua misericórdia, Ele nos cobre com a sua compaixão. Muitas famílias, por conta da perda da força espiritual, se sentem esgotadas, estão levando a vida na barriga, empurrando as coisas do jeito que dá. Para muitas pessoas, a música do Zeca virou o tema da sua vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas para aquele que conhece a Deus e se encontra com Ele no Éden, a música é diferente. A música é: não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Seja fortalecido pelo Senhor, seja fortalecido pela presença de Deus, seja fortalecido pela comunhão com Deus. Faça o Senhor morar na sua casa, não apenas um quadro em cima da porta, Deus habita nesse lar, mas uma marca no coração: Deus habita na minha vida. Aleluia, para a glória do seu nome. Quarto lugar, quando a família sai do plano de Deus, ela começa a buscar culpados para os seus problemas. A mulher que tu me deste, aí Deus vai conversar com a mulher diz assim: a serpente me enganou. Na verdade, a bem da verdade, a pessoa que deveria ter bloqueado o ato de comer o fruto era Adão. Porque em Gênesis 3, 15, 16 e 17, quando Deus diz: de toda árvore do jardim poderás comer, Ele não diz podereis, Ele diz poderás. Segunda pessoa do singular, não segunda pessoa do plural. Deus não está falando com o casal, Deus está falando com Adão. De toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, ela diz: certamente morrerás. Deus está falando com Adão. É no versículo 18 que a Bíblia diz: e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Subentende que quando Deus deu uma ordem, Eva não recebeu essa ordem, pelo menos de maneira direta. A ordem foi dada para Adão. É por isso que Eva come do fruto e traz também ao seu marido. E quando ele comeu, o texto é muito claro, quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Os olhos não se abriram quando Eva comeu, os olhos se abriram quando Adão comeu. E Paulo pega esse texto e coloca lá em Romanos 5,12, quando ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Se Paulo estivesse falando da humanidade, ele usaria o termo antropos, falando de homem no sentido do gênero, mas ele usa o termo andros, falando de homem masculino, Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo.
razão que Deus olha para Adão e diz: maldita é toda a terra por tua causa. O Senhor chama Adão à responsabilidade. Presta atenção: enquanto houver transferência de culpa, não haverá cura. A cura começa quando cada um assume a sua responsabilidade. Não adianta pousar de santidade diante do pecado do outro, porque a nossa mais límpida pureza diante da justiça divina é como trapo de imundícia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não sei qual é o problema na sua casa, não sei qual é a crise na sua família, mas a cura começa no momento que vocês pararem de apontar o dedo um para o outro, culpar um ao outro, se assentarem como adultos e dizerem: essa é minha responsabilidade, essa é sua responsabilidade. E em vez de nos acusarmos, nós vamos nos unir para resolver o problema. Aí a cura começa, aí o Senhor entra, porque o mecanismo de defesa, o instrumento da culpa é um mecanismo de defesa e contra-ataque simultaneamente. Só aconteceu porque você. Só estamos nessa situação porque você. E é preciso entender que no Éden, se Adão e Eva tivessem dito: Senhor, eles teriam recebido, eles teriam demonstrado maturidade, arrependimento. E presta atenção: todas as vezes que você encontrar alguém justificando o erro, claramente não houve arrependimento. Porque quem reconhece que errou e se arrepende, não cria histórias para justificar, busca caminho de cura e de restauração. E eu lhe digo seguramente nesta noite, pelo poder da palavra, a fonte está aberta, a graça está sendo derramada, a chuva do Espírito Santo goteja sobre nós. Existe liberação de cura para a sua vida e para a sua família. Muitas famílias estão sendo destruídas não pelo erro, mas pela incapacidade de perdoar, pela indisposição de seguir em frente. Já falei com os irmãos aqui de uma certa feita que eu estava pregando no Rio. Era um domingo pela manhã, e o pastor me chamou no sábado à noite e disse: irmão Josué, era um senhor já de 70x anos, ele já dorme no Senhor. Irmão Josué, se o irmão for inspirado, e ele usava muito a expressão e vice-versa, ele terminava toda a frase com vice-versa. Se o irmão for inspirado a falar sobre perdão e vice-versa, fale sobre isso amanhã. E orei e preguei sobre perdão. E quando eu terminei a pregação, chegou para mim uma senhora brancona, mas ela estava vermelha, ela chorava. E ela disse assim: pastor, eu tenho raiva de alguém. O raiva dela saiu tão rasgado que a garganta sofreu a pressão do raiva. E eu falei com ela: mas não tem como perdoar, minha irmã? Libere perdão, isso não lhe faz bem. Lá vou eu pregando de novo. Aí ela fez assim: é o meu marido, pastor. Eu disse: minha irmã, mais uma razão para perdoar, porque dormir com um cara que a senhora tem raiva nessa intensidade deve ser uma noite muito ruim. Ela disse: pastor, ela estava em pranto, gente, ela soluçava. Meu marido morreu há 8 anos.
Eu disse: espera. A senhora tem raiva nesse nível de um cara que já morreu há 8 anos? Ela disse: se eu pudesse, pastor. E aí ela travou os dentes. Se eu pudesse, eu desenterrava ele. Eu queria pisar nos ossos dele e dizer: miserável, você morreu e eu estou viva. Aí eu falei com ela: eu estou com uma dúvida. Que dúvida, pastor? Eu estou na dúvida se a senhora está viva. Na verdade, eu penso que morreram os dois, o senhor e ela, ele e a senhora. A diferença é que ele deitou e a senhora permaneceu em pé. Porque quem vive nesse nível de culpa, de raiva, de ódio, de ressentimento, não vive. E a Bíblia Sagrada é muito contundente quanto a isto. Talvez o que esteja atingindo a sua casa ainda hoje não é o erro que foi cometido há anos atrás, é o perdão que ainda não entrou pela porta da frente. E a cruz do Calvário é o lugar onde Deus libera perdão e cura para aqueles que lhe buscam. Quando a família sai do plano de Deus, ela busca culpados para os seus problemas, e a vontade de Deus hoje é encerrar a culpa, resgatar uma alma sorridente, livre e festiva para a glória do seu nome. Me lembro da esposa, uma certa feita aqui no gabinete, depois de horas de conversa, ela levantou, olhou para o marido e disse: está perdoado, mas você me paga. Não, mas como assim, minha irmã? Não é para perdoar, pastor? O senhor não está aqui há tantas horas falando de perdão? Está perdoado, mas vai me pagar. O perdão não guarda fatura. O perdão não guarda nota promissória. O perdão rasga o débito. O perdão transfere a conta para a cruz do Calvário. Foi lá onde Jesus deu a sua vida para resgatar pecadores das suas tragédias pessoais. Como está a sua casa? Eu termino. Penúltimo lugar. Quando a família sai do plano de Deus, as tragédias tomam conta. A bagunça começa. É só você ler Gênesis 3, 14 a 19. Deus olha para a serpente e diz: maldita és tu entre todos os animais domésticos, sobre o teu ventre andarás, pó da terra comerás por todos os dias da tua vida. À mulher o Senhor diz: aumentarei grandemente a dor da tua concepção, em dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele terá domínio sobre ti. O movimento feminista morre. Aí Deus olha para o homem, e se você analisar o pé da letra e fizer a exegese, a sentença mais dura é sobre o homem. Maldita é toda a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Por que Deus diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão? Porque até então o homem não tinha que trabalhar para comer. O Senhor plantou um pomar com árvores frutíferas e o homem comia. Agora, do suor do teu rosto comerás o teu pão, porque a terra, em vez de te dar árvores frutíferas, te dará espinhos e abrolhos, até que tu voltes ao pó. Aqui está a sentença mais violenta, porque não se falava em morte, mas
mas tu vais voltar ao pó, porque tu és pó, ao pó tornarás. A tragédia começa aí. O crime de Caim contra Abel, e no capítulo 4, é consequência do ato de Gênesis 3. Quando a família sai do plano de Deus, ela vai viver dor, frustração, lágrimas, pranto, sofrimento. As gerações vêm feridas. O casamento é atingido, os filhos são atingidos, as gerações vindouras sofrem os danos. Mas, diga comigo, mas, repete, mas, só mais uma vez, mas, tudo isso pode ser rompido quando você chama Deus para vir para dentro de casa resolver a questão. Quando você entende que Deus é o único que pode restaurar e resgatar a sua casa, porque aí no capítulo 3, versículo 21, Deus olha para Adão e Eva coberto de folhagens e arranca as folhagens. E aí o texto sagrado diz no versículo 21 que Deus fez para eles vestimenta com peles de animal e os vestiu. O que isso significa, pastor? Significa que a graça de Deus cobre aquilo que a vergonha tenta esconder. Isso é uma coisa que as famílias precisam na atualidade, é da presença da graça de Deus na casa, a graça de Deus no lar, a graça de Deus no casamento, a graça de Deus no relacionamento com os filhos, a graça de Deus em meio aos problemas. Os teólogos entendem que as folhagens falam do esforço humano para cobrir o próprio pecado, mas a pele representa a provisão divina. E a tradição judaica ainda usa a expressão peles frescas de animais, o que significa que um animal acabara de ser sacrificado para que a humanidade fosse coberta. Sabe o que que Deus está dizendo com isso? Eu vou sacrificar o cordeiro para que a humanidade seja resgatada. Eu quero te declarar nesta noite: o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é poderoso e capaz de restaurar e resgatar a sua família para a glória do seu nome. Para que aquelas vestes existissem, um animal foi sacrificado. Ele já prefigura o sacrifício de Jesus. Gente, como nós ignoramos, nós pensamos que Jesus morreu para salvar os crentes. A gente pensa que Jesus morreu pelos santos. Ele morreu para salvar os piores. Ele morreu para nos resgatar. No Éden, Deus não repara o erro. Deus não faz gambiarra. Ele resgata a identidade. Ele trabalha para resgatar no homem a imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1:26, quando Deus cria o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O pecado destruiu isso. Mas pela morte de Jesus na cruz, olha o que diz Pedro na segunda epístola, capítulo 1, versículo 4: nós somos feitos participantes da natureza divina. O Senhor quer trocar as vestes do seu marido. O Senhor quer trocar as vestes da sua esposa. O Senhor quer trocar as vestes dos seus filhos.
O Senhor quer trocar as vestes da sua família. O Senhor quer trazer restauração da esperança. O Senhor quer trazer recomeço, segurança, cura do medo. Sua casa, sua família não será definida pela culpa, será definida pelo perdão, pelo renovo, pela restauração. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Eu encerro lembrando aos irmãos que Deus sempre gerará outra oportunidade. Tem uma oração que o judeu faz, eu aprendi a fazê-la e ela é tão profunda. Ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. Diga comigo: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. E aqui eu quero que você entenda algo e a gente encerra. Deus não tirou Adão do Éden para puni-lo. Deus não tirou Adão do jardim para puni-lo. Deus tirou Adão do jardim para poupá-lo, para que não coma da árvore da vida e viva eternamente no estado que se encontra. Muitas vezes aquilo que você enxerga como punição é Deus te poupando, porque Ele já pensou na oportunidade que será apresentada para te curar. Não é que Deus pensou no plano B, presta atenção nisso. Jesus não é o plano B de Deus. A cruz não é o plano B de Deus. A cruz do Calvário não foi uma carta escondida na manga. Na verdade, a Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que Jesus foi entregue desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de o homem pecar, no coração de Deus, na mente de Deus, Jesus já havia morrido. A segunda oportunidade já estava estabelecida. Pedro diz em Atos 2:23 que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Quando o Senhor em Gênesis 3:21 veste Adão de vestes de pele de animais e o lança fora do jardim para lavrar a terra, e o Senhor coloca querubins para guardar o jardim e o caminho da árvore da vida, na verdade Deus está dizendo a Adão: você perdeu o jardim, mas eu não perco você. É Deus dizendo que não abre mão do homem, da mulher. E eu quero te declarar nesta noite: Deus não abre mão da sua casa, Deus não abre mão da sua família. A família caiu no Éden, mas ela foi restaurada na cruz. Observe bem a sequência que eu trabalhei com você essa noite. Na queda, o homem se esconde, tem medo, perde a capacidade de estar diante de Deus, se depara com a tragédia da consequência do pecado, mas na cruz de Cristo há confronto, há arrependimento e nova oportunidade. Como está a sua casa? Alguém na sua casa está pedindo mais uma oportunidade? Deixa eu te falar, Gênesis 3 não é apenas a história do homem que caiu.
é a história do Deus que se levantou para restaurar o fracassado. É por isso que o salmista diz que o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. Gênesis 3 é a revelação de um Deus que não desiste da família. É a revelação de que o pecado trocou as vestes da glória pelas vestes da vergonha, mas Deus, em sua manifestação, rasga a vergonha e nos cobre de graça. Ele continua trocando as vestes de quem aceita se encontrar com Ele. E o que eu mais gosto, e termino, é que mesmo com o homem correndo de Deus, Deus o cerca, porque Adão fugiu da face do Senhor, e o Senhor vem perguntando: onde estás, Adão? Chega um momento que eles se encontram. Foi Adão quem provocou o encontro ou foi Deus? Você lembra quando Pedro nega Jesus? Aí Jesus ressuscita no 3º dia. Eles estão pescando e alguém chega na beira da praia e diz assim: tem peixe? Quem está na beira da praia é tomado de temor e grita para Pedro e João, que estão lá no barco: João, Pedro, é o mestre. Eles viram o mestre morrer 3 dias atrás. A Bíblia diz que João pulou na água e veio nadando ao encontro de Jesus. Pedro pulou no sentido inverso, ficou dentro da água. Como é que eu vou encarar Jesus? Eu neguei ele, ele viu, ele olhou para mim. E é incrível que Pedro está lá escondido, atrás do barco, e Jesus não foi embora. E Jesus ficou lá esperando. Chegou um momento que Pedro viu que não dava para ficar na água mais tempo. Aí Pedro levanta, sai da água, sem graça, se aproxima. Todo mundo, a Bíblia diz que ninguém ousava dirigir palavra ao mestre, estavam todos tomados de temor. Mas eu imagino que alguém olhou para Pedro e disse assim: ô Pedro, come um peixinho aí, Pedro. Aqui ó, tirou a lasca do peixe, toma aqui ó. Aí pegou uma colmeia e deu mel para Pedro colocar o mel no peixe. Quando Pedro vai colocando o mel, Jesus fala assim: Pedro, irmão, o coração de Pedro foi a 120. Você me ama, Pedro? Aí Pedro diz: Senhor, eu gosto do Senhor. A resposta no original grego ali é gostar. É como se Jesus dissesse: 3 anos andando comigo, Pedro, e você só gosta. Dá mais um tempinho. Ninguém viu Pedro negar Jesus. Ninguém viu. Ninguém sabia. E eu acho incrível que Jesus não chegou contando, porque Jesus podia ter dito: me negou sexta, né, Pedrão? Ninguém viu aí, mas você me deixou na mão. Não, Jesus não faz isso, porque Jesus nunca aponta o teu fracasso. Ele cria uma segunda chance para você. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ama, Pedro? Aí Pedro diz assim: Senhor, eu gosto muito de ti. É um gostar assim muito grande. Jesus deixa Pedro quieto. Passa um tempo, não diz a Bíblia quanto tempo. Aí a terceira pergunta que Jesus faz a Pedro, as 2 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Na terceira vez Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você gosta de mim? Tipo, só gosta? O quanto nós nos conhecemos, você gosta?
Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu muito, porque Jesus perguntou a terceira vez. Só que agora Jesus desceu o nível. Já que Pedro está dizendo eu gosto, Jesus desce o nível e diz: você gosta de mim? Pedro se posiciona e diz: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. Há uma segunda chance de Deus na sua casa. Há uma segunda chance de Deus na sua família. Há uma segunda chance de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não é porque eu e você merecemos, não. É porque desde o Éden Ele arrancou as vestes da nossa vergonha e nos deu vestes da sua graça. Fica de pé quem puder. Isaías capítulo 35, a Bíblia diz que Ele nos veste com vestes de alegria. Ele nos cobre com vestes de júbilo, com vestes de celebração, com vestes de festa. A sua casa precisa ser coberta pelas vestes da presença de Deus, pelas vestes do milagre de Deus. Mas pastor, o que aconteceu? Quem está em Cristo, nova criação é. O texto da língua portuguesa traduziu por criatura, mas o texto original é criação. Nova criação é. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente e receber a oração, vem cá. Se você está assim: Deus, eu preciso que o Senhor gere uma nova oportunidade na minha casa, no meu relacionamento com meus filhos, no meu relacionamento com meu cônjuge, no meu relacionamento com os meus pais, no meu relacionamento com os meus irmãos, seja qual for a circunstância. Se você está naquela situação que diz assim: pastor, eu tropeço todas as vezes no mesmo problema. Havia uma lenda aqui no Nordeste que se você estivesse caminhando no meio do matagal e você passasse por cima de um fio de caipora, você se perdia na mata, mesmo que você conhecesse o caminho. É uma lenda. Mas quanta gente tem se perdido no ambiente conhecido, perdido dentro da própria casa, perdido dentro do seu próprio ambiente. E o Senhor Deus veio hoje à noite. Ele está aqui. Eu vou repetir: Ele está aqui. E Ele veio para te achar. Ele veio para te encontrar. E ouça o que Ele te diz: o teu passado não importa mais. Eu estou tirando as tuas vestes de folhagens e estou te cobrindo com pele fresca, com pele de animal. Eu estou te cobrindo com sangue. Não haverá mais escravidão. E todas as vezes que Satanás ou alguém usado por ele apontar as tuas vestes de folhagens, vira para o acusador e diz: o meu Deus me vestiu de vestes novas. O meu Deus trocou as minhas vestes.
Alguém diz que Martinho Lutero, logo depois da Reforma Protestante, passou semanas, dias, trancafiado em orações contínuas, em jejuns prolongados, buscando a presença de Deus, e que numa das suas orações Satanás apareceu a Lutero, e numa visão Satanás disse a Lutero: você quer me dizer, me convencer que agora você é salvo? Olha o tamanho da lista dos seus pecados. E o diabo abriu um rolo com uma lista na frente de Lutero, e a lista desapareceu no horizonte. Na visão, Lutero pegou uma lata de tinta que havia no canto da sala, destampou a lata, jogou a tinta sobre a lista e disse: sim, Satanás, a lista é verdadeira, mas você esqueceu de uma coisa: os meus pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Teu fracasso não conta mais, teu pecado não conta mais. Os homens apontam teu passado, Deus estabelece um futuro novo para a tua vida, para a glória do seu nome. Não abra mão do milagre na sua casa. Não abra mão do milagre na sua família. E ouça o que eu vou lhe dizer. Tem gente aqui que semana que vem vai me procurar. Estou dizendo semana que vem porque eu estou falando de uma semana. Para dizer assim: pastor, aquela situação está em processo de mudança, eu preciso de orientação, eu preciso de aconselhamento. Deus vai trazer gente para casa. Deus vai gerar uma ação de resgate no nome de Jesus. Quem não é da tua casa vai ter que sair. Quem não é para estar na sua vida, Deus vai romper, vai afastar. É tempo de restauração e cura para a glória de Jesus. Pai, que a culpa, o medo, a insegurança, toda palavra de acusação, toda palavra de maldição seja quebrada, cancelada, aniquilada. Nós rejeitamos, Senhor, no nome de Jesus, não importa de que boca proceda, toda palavra de sentença na vida do teu servo, da tua serva, toda palavra de culpa, de lançamento de medo, de pressão emocional, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós oramos agora por cada família presente nesse culto, no online. Nós oramos agora, Senhor, pelos filhos representados aqui. Nós oramos pelos netos representados aqui. E declaramos no poder da tua palavra que a nossa descendência será poderosa na terra. Nós declaramos no poder da tua palavra que nenhuma arma forjada prosperará, e toda língua que se levanta em juízo está condenada. Nós declaramos o milagre e a vitória sobre estas famílias, em nome de Jesus. E onde estiver agora o filho, a filha desse teu servo, tua serva, onde estiver agora o cônjuge, e pouco importa o nível de revolta pessoal, eu estou dizendo agora, em nome de Jesus Cristo, que o anzol de Deus vai buscar aqueles que fazem parte de um plano, e esse plano não será rompido, porque Deus é poderoso para nos cobrir de vestes de glória, vestes de graça. Nós declaramos assim, nós profetizamos assim, e nós pedimos: Senhor, limpa a mente, limpa a consciência, purifica a consciência, limpa o coração, aplica o sangue de Jesus sobre estas vidas, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus.